Prezados, como é que vocês vão? Antes da gente seguir aqui nessa aula, cabe aí uma dica para vocês. Não esqueçam de baixar o LibreOffice, instalar aí na máquina de vocês, seja notebook ou computador, e ir treinando esse passo a passo que eu estou passando. Vão pausando os vídeos, desde lá do primeiro, criando documentos, fazendo a formatação, que é a maneira de realmente aprender a mexer aí no LibreOffice, ok? Não adianta só assistir os vídeos se vocês não fizerem esse treinamento também. Na aula anterior, a gente estava mexendo aí nas listagens. E lembra que a gente tinha marcado as listagens e elas tinham. A gente estava tentando colocar aqui ABCD aqui na parte de baixo e não estava dando certo. Por que não dá certo? Você não consegue numerar uma listagem, né? Que aqui são 6 qualidades do Mário Quintana, e depois fazer uma nova numeração dentro dessa lista já numerada. Aqui você teria que colocar, então, no caso, um símbolo, né? Você escolhe aí o tipo de símbolo que você quer, aí sim você tem as qualidades e os símbolos que são outro nível aqui, né, dessa lista. Voltando para o nosso texto aqui, algo que é interessante, importante vocês formatarem aqui também no nosso texto do Mário Quintana, é a questão do espaço no início de cada parágrafo. Hoje, nesse momento, ele está em 0. Mas em alguns tipos de formatações que podem ser pedidos para vocês, eles vão pedir um espacinho no início de cada um desses parágrafos. Então é só dar 2 cliques nesse ponto aqui da régua e ele vai aparecer essa formatação de parágrafos. Olhe lá, e aí a gente tem essa opção da primeira linha. É aqui que a gente coloca um espaço. Clicando depois em OK, percebam, agora no início de cada um dos parágrafos, olhe lá, ele tem um espacinho aqui, ó. Lógico que você pode fazer isso manualmente também, mas o ideal para você ficar com todos na mesma proporção é você entrar nessa formatação aqui. Outra coisa, uma vez feito isso, a hora que você der um Enter para iniciar um novo parágrafo, olhe lá, o início ele já vai para essa formatação de espaço inicial do parágrafo, ok? O que mais a gente pode ver aqui no nosso texto? Por exemplo, a orientação da página, né? Tem páginas que têm uma orientação de retrato e tem páginas, vamos abrir uma nova aqui, ó, que tem uma orientação chamada de paisagem, é uma orientação mais na horizontal. Quando é que você usa, né, essa orientação na sua horizontal? Quando você tem uma imagem, por exemplo, que você quer deixar dentro do seu texto, e ela fique mais de comprido, né? Então eu estou baixando aqui, né, copiando uma imagem aqui, do próprio Mário Quintana, e vou colar ela para cá. A gente não vai aprender a mexer com isso ainda, mas aqui eu trouxe aqui para o nosso texto uma imagem da internet do pensador Mário Quintana. Vejam que ela tem um formato mais na sua horizontal, ela não é no formato vertical. Então, como é que a gente faria para deixar, por exemplo, essa página aqui, né, e as demais, né, no formato de orientação de paisagem? Primeiro, a gente vai no botão, no menu formatar, clica no estilo de página, e aí aqui, ó, a gente tem várias formatações que a gente vai ver aí gradativamente, mas nesse momento o que interessa é aqui, ó. Vejam, o formato da orientação dessa página é retrato, como se fosse um retrato. Se eu mudar para paisagem, veja o que acontece. Ele fica num alinhamento aqui horizontal. Vamos dar OK aqui, ó. Olha que interessante agora. A página, todas elas, ficaram num formato de orientação
de paisagem. Então, se eu ampliar essa imagem aqui agora, ela vai ficar bem legal aqui dentro desse nosso texto. Ele vai ficar bem interessante aqui, ó. Ah, eu quero desfazer, não quero mais deixar dessa forma. É só voltar lá e retornar ao formato anterior. Óbvio, né, que agora a imagem, como a gente ampliou ela, ela perdeu, né, a sua configuração. Então você tem que pegar e mexer, né, diminuir ela aqui para ela poder ficar certinha da forma como estava antes. Outro detalhe interessante que a gente vai acabar mexendo também nos nossos textos é a margem, essas margens laterais, né? Perceba que a gente tem uma régua no nosso texto e essa parte cinza é justamente o tamanho das margens que a gente tem aqui no nosso documento. Então, a gente pode ir lá novamente, né, no estilo da página, e aí a gente consegue mudar o tamanho dessas margens. Vamos deixar tudo aqui, por exemplo, com 4. Olha lá. Margem esquerda, direita, em cima e embaixo. Aqui ele já vai mostrando, ó. Vou dar um OK para vocês verem. Olha lá. Então agora eu já ampliei tanto em cima como embaixo o tamanho da nossa margem, né? Não é o tamanho padrão de quando a gente entra num novo documento. Eu vou entrar num novo aqui para vocês verem, olha lá. O tamanho padrão, né? A dimensão padrão aí das nossas margens é essa daqui, pelo menos no nosso Libre, né? 222. Não é um padrão ABNT, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, mas é um padrão que ele coloca no texto de margens. Ok? Para a gente não se prolongar muito nesse vídeo, vamos ficando por aqui e a gente retorna no próximo. Abraços.